Exercício 5. Escreva as fórmulas estruturais planas e as fórmulas de Lewis dos seguintes compostos. Então, letra A, H2CO3, letra B, NaNO3. Então, como é que nós vamos fazer isso aqui? De forma mais simples possível, para a gente não embananar muitas coisas. Eu vou resolver a letra A primeiro. Cada elemento que está ali, hidrogênio, carbono e oxigênio, vou na tabela periódica, olho quantos elétrons ele tem na última camada e quantos ele precisa para fazer a ligação, ou seja, quantos ele precisa para ficar estável. Então o hidrogênio é da família 1, nós já vimos ele lá na introdução, precisa de um elétron, então o hidrogênio faz uma ligação. Então eu vou desenhar aqui o átomo de hidrogênio com a ligação representada aqui. O oxigênio é da família 16, tem 6 elétrons, precisa de 2, então vai fazer 2 ligações. Então eu vou desenhar aqui o O com 2 tracinhos nele. Coloquei um para cada lado, não interessa a posição ainda para nós, só interessa que ele faz 2 ligações. E o carbono, que é da família 14, tem 4 elétrons, então vai fazer 4 ligações, desenhei aqui ele. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar essas peças. Nós vamos temos que ligar 2 hidrogênios com 1 carbono com 3 oxigênios. Qual é que é a ordem dessas ligações? Como é que a gente sabe quem liga com quem? Primeira dica, o átomo que faz mais ligações é o átomo central. Então o carbono está no meio de todo mundo ali, porque é ele que faz 4 ligações. Segundo, o elemento mais eletronegativo normalmente se liga ao menos eletronegativo. Então o oxigênio se liga ao hidrogênio. Então, sabendo dessas 2 dicas iniciais, o que nós temos? Coloquei o carbono no meio e liguei os 2 hidrogênios com o O. Coloquei o O ligado ao carbono. Então o átomo central é o carbono, depois temos o oxigênio e os hidrogênios aqui. Então, na fórmula que eu preciso montar, que é H2CO3, eu já tenho os 2H, tenho o carbono e tenho 2O. Então eu vou colocar mais um oxigênio, vou colocar ele aqui. Pronto, liguei, oxigênio ao carbono. Já gastei os 2 hidrogênios, já gastei os 3 oxigênios e o carbono ficou ali também. O que está acontecendo? Está faltando uma ligação no oxigênio e está faltando uma ligação no carbono. Então eu tenho 2 átomos vizinhos que estão precisando de ligação. Então simplesmente eu vou aumentar a ligação entre eles. Então, ao invés de ter essa ligação simples aqui, eu vou fazer uma ligação dupla. Olha o que acontece. Agora, o hidrogênio tem uma ligação, o oxigênio tem 2 ligações e o carbono está com 4 ligações. Então, nós completamos todas as ligações. Então, essa aqui é a fórmula estrutural para o H2CO3. Para transformar isso aqui em fórmula de Lewis, ou seja, a fórmula eletrônica, o que nós vamos fazer? Nós vamos desenhar os átomos das mesmas posições e vamos trocar o risco, a linha que representou a ligação, por o quê? Por um par de elétrons circulado. Então, essa é a maneira mais simples da gente transformar isso em fórmula de Lewis. O outro detalhe que a gente tem que lembrar, que é o seguinte. Na fórmula de Lewis aparecem os elétrons da camada de valência, mesmo que não estão ligados. Então, o hidrogênio tem um elétron, usou para fazer a ligação, não tem mais nenhum. O carbono tem 4 elétrons, usou para fazer as 4 ligações. Mas o oxigênio tem 6 elétrons. Como ele faz 2 ligações, ele vai usar 2 elétrons para fazer as ligações e vai sobrar o quê? 2 pares de elétrons. Então esses 2 pares de elétrons precisam ser representados aqui. Então a fórmula de Lewis tem que mostrar todos os átomos da camada de valência, os ligados e os não ligados. Os ligados estão circulados, os não ligados não. Então, essa é a resposta da letra A. Vou colocar aqui no cantinho, para não atrapalhar a gente. Vamos para a letra B. Vou fazer da mesma forma, vou colocar os elementos. Então, eu coloquei o sódio, o nitrogênio e o oxigênio. Por que o sódio eu coloquei ele com o sinal positivo ali? Porque o sódio é metal, família 1. Ele vai fazer ligação iônica. Mas o hidrogênio também é família 1 e não fez ligação iônica. O hidrogênio ele é uma exceção, ele é um composto híbrido. O hidrogênio, quando se liga a um metal, ele faz ligação iônica. Mas quando ele se liga a um não metal, a ligação é do tipo covalente. Tá? Então ele é híbrido, tem os 2 comportamentos. Os outros metais da coluna, que um exemplo é o sódio que está sendo usado aqui, ele não tem esse comportamento, eles somente se comportam como metais, eles só perdem um elétron. Como tem um elétron, vai ficar mais um. Esse mais aqui simboliza o elétron que ele perdeu. Tem aqui o nitrogênio, que é da família 15, tem 5 elétrons na última camada, faz 3 ligações. Então, dos 5 elétrons que ele tem, 3 ele vai usar para ligar e vai sobrar um parzinho ali.
E o oxigênio precisa de 2 ligações, nós já vimos aí na letra A. Então, novamente, como é que nós vamos montar? Quem faz mais ligações é o átomo central, que é o nitrogênio. E aqui o sódio, que é o menos eletronegativo, ele vai fazer ligação com o oxigênio. Então, ó, inicialmente eu peguei o nitrogênio, liguei a 2 oxigênios. Por que eu não pus os 3 átomos de uma vez? Vou ligar 2, por quê? Porque a quantidade de ligações que eu preciso fazer aqui, ela vai ser interferida pelo número de átomos que eu colocar ali. Então eu comecei com 2, para ver se a gente consegue ajeitar, rearranjar algumas ligações aqui. O nitrogênio está precisando de uma ligação e os oxigênios também precisam. Então eu posso pegar um dos oxigênios e fazer uma ligação dupla com esse nitrogênio. O que vai acontecer? Esse oxigênio da direita agora está com 2 ligações e o nitrogênio está com 3. Então o oxigênio já fez todas as ligações que ele queria e o nitrogênio também. Então o nitrogênio já pegou 3 elétrons porque fez 3 ligações e o oxigênio 2. Então está com a valência completa. Esse oxigênio da esquerda aqui ainda precisa de um elétron para fazer o parzinho. Nós podemos fazer o quê? Colocar o sódio aqui. Tá? Mas vamos deixar o sódio por último. Na fórmula são 3 átomos de oxigênio. O que será que eu faço? Será que eu coloco um outro O aqui e depois o Na? Tem uma solução melhor. Qual é? Se a gente olhar o átomo central, que é aquele que faz mais ligações, ele tem um par de elétrons sobrando ali. E o outro átomo de oxigênio quer exatamente 2 elétrons. Então aqui nós podemos fazer uma ligação dativa. Lembrando que eu expliquei no outro exercício que apareceu a ligação dativa. Qual é a diferença da ligação dativa para a ligação covalente? Na ligação covalente, cada átomo empresta um elétron e forma o par. É o que está acontecendo aqui, entre esses átomos que eu representei. Na covalente, um átomo apenas vai emprestar o par, e aí vai se formar essa ligação. Então, esse par de elétrons aqui, ele vai ser emprestado para o outro oxigênio e formar uma ligação covalente dativa. Notem que eu chamei a atenção no exercício anterior que a representação estava errada. Como é que se representa a ligação dativa? Não é com traço, é com seta. Essa seta indica que o par de elétrons está sendo doado exclusivamente pelo nitrogênio. Então, o compartilhamento do par de elétrons é apenas do nitrogênio. O que está faltando? Está faltando a gente ligar o nosso sódio. Então, da mesma maneira que lá na ligação iônica aparece o colchete para indicar o íon, o que vai acontecer? O sódio vai perder o elétron dele, então por isso ele está mais 1, e ele vai doar para esse oxigênio aqui. Como é que nós representamos isso? Nós colocamos entre colchetes e colocamos a carga aqui, menos 1, para indicar que tem um elétron do sódio ali dentro. Então essa é a forma estrutural para o NaNO3. Para fazer a eletrônica, o princípio é o mesmo. Nós vamos trocar o par de elétrons, que está sendo ali compartilhado, por o quê? 2 bolinhas que representam os elétrons circulados para indicar a ligação. E a ligação iônica nós vamos representar com a meia seta, a meia flecha. Então essa é a fórmula de Lewis. Notem o seguinte, que a seta que indica que o elétron do Na está indo para o oxigênio é uma meia seta. Não é a seta inteira, isso é importante. Por quê? Se você olhar aqui em cima, a seta inteira significa o quê? Compartilhamento de par de elétrons. Então a seta inteira é um par de elétrons, a meia seta é um elétron apenas. Então a maneira correta de representar a ligação iônica é com essa meia seta. E se forem perdidos 2 elétrons, posso colocar a seta inteira? Não. Você vai colocar 2 meias setas. Lembra lá da energia de ionização? Energia para arrancar um elétron do átomo? Então você tem a primeira energia de ionização, você tem a segunda energia de ionização, a terceira e assim sucessivamente. Então, um elétron de cada vez, uma meia flecha para cada elétron. Então, resposta da letra A está aqui à direita, resposta da letra B está aqui à esquerda.